A paz do Senhor Jesus. No episódio anterior, nós estudamos acerca da criação do mundo e das principais teorias acerca do início da humanidade, em especial do criacionismo. E a Bíblia? Qual a contribuição da Bíblia para o estudo da história? A partir de agora, tentaremos estabelecer um paralelo entre os principais eventos históricos e o que a Bíblia nos diz acerca de cada período. Como dissemos no episódio anterior, desenvolveremos aqui uma abordagem a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé, pois cremos que Deus é o Senhor do tempo, e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas. Mas como se classifica o tempo a partir da historiografia? Inicialmente, vamos observar como são classificados tradicionalmente os períodos históricos. Vejamos a linha do tempo da história. Nós podemos observar que o período anterior à escrita era denominado de pré-história. Mas por que o termo pré-história? Bem, didaticamente, se convencionou dividir o tempo histórico que conhecemos em períodos, a fim de facilitar o estudo. A história somente teria se iniciado a partir do que se conhecia como civilização e que tinha documentação escrita como parâmetro, de forma que todo o período anterior à escrita seria considerado pré-história. Dava-se uma importância especial aos documentos escritos, fontes oficiais, e para esses historiadores do século XIX, se não havia escrita, não haveria possibilidade de se ter história. A partir do desenvolvimento de outras escolas de pensamento, passou a se considerar que todos os registros deixados no decorrer do tempo são fontes históricas, sejam elas escritas ou não. Para esse período anterior ao desenvolvimento da escrita, a história recebe a colaboração de outras ciências, como dissemos anteriormente. O arqueólogo, conforme os vestígios encontrados das sociedades do passado, tenta compreender o modo de funcionamento desses grupos. Fósseis e vestígios são, então, as fontes de estudo para se compreendê-los. Você já ouviu falar em datação? O que é datação e como funciona? Bem, um dos métodos utilizados para se estipular o tempo de existência dos objetos é a datação por carbono 14. Ele é um método considerado confiável para a mensuração de certo período de tempo. Após essa limitação temporal, a contagem fica prejudicada em razão da pouca quantidade de carbono 14 presente nas amostras. Essa técnica de datação foi desenvolvida recentemente pelo cientista norte-americano no século XX. Atualmente, sistemas de inteligência artificial têm sido utilizados para a realização de datação de achados arqueológicos. Sob a perspectiva criacionista, as mudanças culturais e desenvolvimento da humanidade teriam ocorrido em um curto espaço de tempo, do ponto de vista da percepção humana, após a criação do ser humano. Em outra perspectiva, outra corrente de historiadores, arqueólogos, paleontólogos, entende que esse período denominado tradicionalmente de pré-história pode ser dividido em 3 momentos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Não iremos nos aprofundar no estudo desse período denominado pré-história, porque nosso objetivo é estabelecer uma interface com a história bíblica. Dessa forma, nos ateremos à idade dos metais. E a cronologia bíblica? Ela está organizada de forma sequencial? A palavra Bíblia, do grego, remete à coleção de livros, em especial à história relacionada ao povo de Israel. Há aproximadamente 6.000 anos atrás. A Bíblia não está compilada de forma cronológica, mas apresentaremos como foram reunidos os textos bíblicos. No Velho Testamento, desde o princípio até os patriarcas, conta-se aproximadamente 2.200 anos.
Dos patriarcas até Israel no Egito, 1900 a.C. Desse período até Canaã e Juízes, 1400 a.C. Até o Reino Unido, né, do Canaã e Juízes, até 1300 a.C., final do Reino Unido, 931 a.C. Daí o reino dividido até 700 a.C., fim de Judá até 587 a.C., cativeiro e restauração até 400 a.C., e aí vem o período intertestamentário. Podemos nos perguntar qual é a contribuição da Bíblia para o estudo da história? Nós cremos que desde o princípio da criação, Deus é soberano sobre o tempo e a história, como nos descreve o livro de Salmos, Salmos 90, versículo 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Dessa forma, visando a possibilidade de estabelecer uma relação entre os acontecimentos históricos e os fatos bíblicos, iniciaremos o nosso estudo a partir do período denominado Idade dos Metais. Como o próprio nome sugere, está relacionado ao período em que os seres humanos teriam percebido a possibilidade de moldar os metais a partir do contato de certos minerais com o fogo, há aproximadamente 5.500 anos antes de Cristo. Dessa fusão de metais, deu-se a origem à metalurgia, o que impactou profundamente o modo de vida das populações, permitindo a confecção de utensílios e ferramentas de cobre, ferro e bronze, mais duradouras e eficientes quando comparado aos utensílios feitos de pedra e madeira. Nesse período teriam surgido as primeiras cidades, a partir da construção de habitações mais sofisticadas. A Bíblia nos traz relatos acerca do uso dos metais? Sim. O que podemos depreender a partir da leitura bíblica é que os primeiros descendentes de Adão e Eva já dominavam o fogo e manuseavam ferramentas e instrumentos. Como exemplos, Caim e Abel. Caim cultivava a terra e Abel preparou o fogo para o sacrifício do cordeiro. Vejamos também a descrição de Gênesis 4:20, quando a Bíblia nos fala da descendência de Caim. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Logo, observa-se que nesse período os homens já construíam suas habitações, manuseavam instrumentos e praticavam a agricultura e a pecuária. A construção da arca por Noé é um importante exemplo de como se apresentava avançada a engenharia da época no que diz respeito às grandes construções. Veremos isso de forma mais aprofundada no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus!